Graça e paz, irmãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Vamos ver o que está escrito aqui até o versículo 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Amém. Não sei se você é uma pessoa que esteja vivendo um momento difícil hoje. O que é que você faz? Qual a atitude que você assume quando você está tão imerso em problemas que você não sabe por onde começar? Para que lado você vai se mover? Quando sua integridade foi prejudicada, a sua vida familiar está um problema. Eu tenho uma amiga em Salvador que ela estava desse jeito, e a mãe dela estava com câncer no hospital. E ela foi ficar com a mãe à tarde. Assim, tudo estava difícil, mas muito difícil. E perto do hospital estavam construindo um prédio. E tinha umas árvores, mas era dia de sábado, não tinha movimento na cidade. E quando ela pediu para o motorista: me deixa aqui no início do quarteirão, porque eu quero andar, eu preciso andar. E o motorista deixou e foi embora. E ela começou a andar. Caiu da árvore um assaltante. E quando ele caiu na frente dela, disse: me dê a bolsa. Ela parou e disse: não. Ele disse: me dê, senão eu vou matar você. Ela disse: mata, pelo amor de Deus. Mata, me mata, mata. Ela começou a gritar, o homem fugiu. E ela foi perseguindo o ladrão, pedindo: me mata, que eu não aguento mais. Logicamente, aquela mulher surtou, porque ela me disse: eu não sabia mais o que fazer da minha vida. É uma pessoa muito querida. Eu não sei se você já chegou a esse ponto. Eu quero dizer para vocês que isso pode acontecer. E esta era a situação de Jacó, que recebeu o nome de Israel, o irmão de Esaú. Quando ele estava em Siquém, ele ficou numa situação dessa, que nós costumamos dizer: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Jacó era um homem que desde cedo a sua vida foi trapacear, e ele sabia trapacear.
ele era um vigarista. Desculpe a expressão. Só que esse vigarista agora estava ficando velho. Porque vigarista fica velho. E ele, muitas vezes, a vida dele começa a mudar. Ele começa a criar vergonha. Ele começa a aprender. E ele se arrepende de tudo o que ele fez. Mas acontece que ele fez. E o exemplo que ele deu para os seus filhos, como é que fica? Os filhos deles aprenderam a ser enganadores, porque eles seguiram o exemplo do pai. E agora, nesse momento que Jacó está em Siquém, esses filhos vão trazer vergonha para Jacó, vão criar problema para a família, e foi pelas mãos dos filhos de Jacó que Siquém sofreu um massacre horrível, e isso levou Jacó a sentir medo, porque certamente os cananeus subiriam contra ele e contra a família dele. Se nós olharmos um pouquinho, vou gastar uns 5 minutos para dizer para você em que situação isso aconteceu. Daqui no capítulo 34 de Gênesis, nós aprendemos que ele, quando volta com a sua família da terra de Labão, ele encontra com Esaú, seu irmão, e dali ele segue para Sucote, onde ele vai construir a sua tenda, não é? Aqui em Gênesis 33, diz que de lá ele sobe para Siquém, e ele foi muito bem recebido, porque Siquém fica na terra de Canaã. A Bíblia diz que ali Jacó comprou um campo para armar a sua tenda. Ele comprou o campo de Ramor. Isso é importante. Quando nós entramos no capítulo 34 de Gênesis, Diná é a única filha de Jacó que nós sabemos o nome por causa disso. Diná resolveu sair para dar uma volta. Ela era filha de Jacó com Lia. Ela saiu para dar uma volta, a Bíblia diz, para ver as filhas da terra. Ela queria conhecer as moças de Siquém. E ali ela vai sofrer abuso sexual. Ela vai ser estuprada por Siquém. Siquém era filho de Ramor. Ramor que vendeu o lugar para Jacó construir a tenda. Só que este homem a estuprou, mas se apaixonou por ela, se encantou por Diná e falou com o pai dele: peça ao pai dela que eu a quero em casamento. Ramor foi com Siquém à tenda de Israel, que é Jacó, e disse: você pode pedir o preço que você quiser, dobre o dote, faça como você quiser, mas o meu filho quer a sua filha para a esposa dele. Nós queremos viver em paz com vocês, nós queremos que as nossas filhas casem com seus filhos e que seus filhos casem com as nossas filhas. Tudo o que eu quero é que você dê a sua filha para a esposa de meu filho Siquém. Jacó ficou muito honrado com aquilo, estava tudo em paz. Mas os filhos de Jacó não estavam em casa, estavam no campo. Quando eles chegaram, que eles souberam, eles vão armar uma vingança. Eles não admitem que Siquém tenha abusado da irmã deles, porque eles receberam aquilo como uma afronta para toda a família.
Então eles vão armar uma estratagema de vingança, uma coisa horrível, sem Jacó saber. A Bíblia diz que eles chamaram Siquém e Hamor e disseram: olha, para que a minha irmã case com Siquém, é necessário que vocês todos sejam circuncidados. Até Hamor, até Siquém, todos os homens, senão nós não permitiremos que ela case com vocês. Eles aceitaram. Bem, há o dia para circuncidar os homens. Pelo que a Bíblia diz, o terceiro dia, aqui diz no versículo 25, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Mataram. Olhe bem. Passaram também a fio de espada a Hamor e seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas suas casas. Pense nisso. Jacó não sabia de nada. Quando Jacó veio a saber, ele disse, chamou Simão e a Levi e disse: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Então, este momento é o momento difícil da vida de Jacó. Como ele ia sobreviver a 2 povos, cananeus e fariseus, envergonhado pelo que os filhos tinham feito. Tanta violência, tanto sangue. Então, e agora o que ele faz? Para onde ele vai? E nesta hora é que Deus entra com a providência e Deus diz para Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Quando nós vemos isso, grande sofrimento na vida de Jacó, e o coração dele clama a Deus, e a solução que Deus dá para uma hora como essa é subir a Betel, habitar ali e levantar um altar ao Deus que já supriu no passado. Por que sobe a Betel? Porque Betel fazia parte da história de Jacó com Deus. Quando Jacó fugia da casa do pai dele, porque Esaú queria matá-lo, que ele vai para Padã Aram, para a casa de seu tio Labão, ele chega num lugar chamado Luz. Já era sol posto, ele estava muito cansado. Ele tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, deitou e teve um sonho. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 28, que nesse sonho os anjos de Deus subiam e desciam, e lá perto estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. A terra que agora pisas eu te darei a ti e a tua descendência para sempre.
ali Deus vai renovar com Jacó a aliança que tinha feito com Abraão e com Isaac. Quando Jacó acorda, ele diz: quão temível é este lugar. É a casa de Deus. Beit El. Beit no hebraico é casa. El é Deus. Beit El. É a casa de Deus. Daí veio para o português Betel. É a porta do céu. O Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Então, aquele lugar que antes se chamava Luz, recebeu o nome de Betel. Ele tomou a pedra que ele tinha usado como travesseiro, levantou e fez um voto: se Deus for comigo e me der pão que eu coma e roupa que eu me vista e me traga de volta à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Dali ele desce para a casa de Labão. Agora, no meio dessa dor, no meio dessa confusão, dessa vergonha, dessa indignidade, ele não sabe para onde correr. O coração dele se volta para Deus e diz: Deus, levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Levanta um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Porque Deus diz para ele ir para Betel. Ele mesmo intitulou aquele lugar como a casa de Deus. Então, Deus diz: vai a Betel e habita lá. Todas as vezes que eu vou pregar, eu fico sentada na cadeira para ver o que é que Deus vai me falar através do pastor, através dos louvores. Quando eu cheguei aqui hoje, a minha palavra era: vai, sobe a Betel e habita lá. Está escrito aqui. E o pastor veio e leu: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita a casa do Altíssimo sobe a Betel e habita ali. Por que Deus nos manda numa situação dessa ir para a casa dele e habitar? Habitar não é dar uma passadinha, não, é ficar, é permanecer. Quantas vezes nós só procuramos a Deus depois que, como nós dizemos, a vaca já foi para o brejo? Quantas vezes esquecemos de quem Deus é? Quando Deus manda Jacó para Betel, Deus está dizendo para Jacó: lembra daquele sonho que você teve há tantos anos atrás, há muito mais que 30 anos atrás, Jacó. Lembra daquele sonho, lembra daquela fuga que você estava fazendo, lembra da promessa que eu lhe dei. Aonde foi? Foi em Betel. E assim, a memória de Jacó se volta para aquele momento. Como Deus usa a nossa memória, meus irmãos. A memória é uma instância superior, bendita, que Deus deu ao homem. Vocês lembram de Jonas?
naquela confusão que ele é jogado, ele não sabia que estava no ventre de um peixe, ele achava que ele entrou nas profundidades da terra. Ele diz, ele viu os dentes do peixe, ele diz que os ferrolhos da terra se fecharam. Só que foram 3 dias. Depois, quando ele ora, ele diz, quando dentro em mim se desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor e do seu santo templo. Aí a oração e o clamor dele sobre a Deus, porque até aquele momento ele não tinha orado. A lembrança, como Deus usa a nossa lembrança para nos chamar a atenção, para nos livrar. Agora Deus está dizendo para ele, sobe a Betel, aquele lugar, aquele momento, para que tu lembres quem sou eu, Jacó, para que tu te lembres da promessa que tu me fizeste. E ali, Jacó, quando sobe a Betel, foi ele que deu o nome do lugar. Levanta-te, vai à casa de Deus e habita ali. Porque quantas vezes nós pensamos, no meio de um problema, em tantos modos de solucionar. Tem crente que até busca agiota. Tem sim. Ali naquele lugar, Deus manda que ele vá ao lugar onde ele teve a visão celestial, onde pela primeira vez ele sente a alegria da presença de Deus, porque até aquele momento Jacó não conhecia Deus como seu Deus. Deus para ele era o Deus do meu avô Abraão, o Deus do meu pai Isaque. Ele ouviu falar de Deus, ele sabia a respeito de Deus, mas ele jamais tinha tido um encontro real com Deus. Tanto que quando Deus se apresenta a Jacó, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Deus não diz, eu sou o teu Deus. Por quê? Porque Jacó não tinha intimidade com Deus. A partir daquele momento, ele levanta um altar. Em outras palavras, ele se rende a Deus. E Deus diz para ele, sobe, levanta-te, vai a Betel, ao lugar do primeiro encontro, ao lugar onde tu percebeste a minha presença, ao lugar onde nós nos conhecemos pela primeira vez. E ele foi ali para sentir a segurança da aliança de relacionamento com Deus. Há um momento na vida de Pedro em que Pedro estava numa situação assim. Ele tinha negado que conhecia o Senhor. Até jurando ele negou que conhecia o Senhor. E quando ele jurou pela 3ª vez, o galo cantou e atingiu a memória dele. Ele se lembrou do que Jesus tinha dito. Ele olhou e Jesus estava olhando para ele. Pela memória. A Bíblia diz que ele saiu dali para chorar amargamente. Bem, quando Jesus ressuscita, eles estavam ali, os discípulos. Jesus simplesmente aparece no meio deles. Não entrou por nenhuma porta, nem janela, nem caiu do teto. Apareceu e disse, Shalom. Shalom, porque todo mundo ficou assustado. E ele falou algumas coisas e desapareceu. Mas ele não falou nada com Pedro. E Pedro estava esperando uma bronca. Muito bem, não é, Pedro? Você que disse que iria comigo para a prisão até a morte. E você fez aquela vergonha. Mas Jesus não disse nada. Pedro ficou triste.
Só que naquele grupo, Tomé não estava. Tomé, se você olhar na Bíblia direitinho, ele era o brabo da turma. Ele era malcriado. Ele devia estar chorando sozinho em algum canto. Ele volta, e quando ele volta, os discípulos foram com tudo. Olha, o Senhor apareceu. E ele, quando que era ele? Não era. Jesus aparece segunda vez. Shalom, Tomé, olha aqui minha mão, põe o dedo no meu lado, tudo mais. E Pedro estava pensando, hoje é o dia da bronca. Se ele está dando uma bronca em Tomé, ele vai dar em mim também. Louco para receber a bronca. Porque a pessoa que tem o temperamento de Pedro, ela prefere ouvir. Ela detesta a indiferença. É o meu temperamento. Eu fui casada há 24 anos. A pior coisa que meu marido podia fazer comigo era parar de falar. Eu ficava louca. E ele sabia. E ele pirraçava. Mas já morreu. Então, Pedro estava sofrendo. Eu compreendo Pedro. Só que Jesus falou tudo com Tomé. E ele não deu um ai para Pedro. Olha, coitado de Pedro. Quando Jesus vai embora, Pedro disse assim: vou pescar. Vou pescar. Não presto para mais nada. Não dá para mim. Neguei o mestre. Não dá para mim. Vou pescar. Ele não disse vamos. Ele disse vou, mas os outros 7 foram com ele. Também nós vamos com você. Ele não convidou. Vamos. Capítulo 21 de João. Foram com ele. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda pescando. Não pegaram peixe. Eles sabiam pescar. O lugar era aquele. O equipamento de pesca estava certo. Tudo certo. Só não vinha o peixe. A Bíblia diz no amanhecer do dia, está Jesus lá na praia, olhou para aqueles homens e disse: filhos, tendes aí alguma coisa para pescar, para comer? Eles disseram não. João disse para Pedro: é o mestre. Jesus disse: joguem a rede, lance a rede do lado direito do barco e achareis. Era só a direção. Era só mudar a direção. Quando eles jogaram, não podiam puxar tanto peixe. Os peixes tinham se aglomerado de um outro lado. Quando Pedro viu que era o Senhor Jesus, ele se jogou na água. Ele não foi pescar. Ele não foi para a terra. Ele ficou lá. Isso mostra que ele não estava interessado em peixe. Quando ele disse vou pescar, ele estava pensando em alguma outra coisa. Vocês lembram no capítulo 4 de Mateus? A Bíblia diz que Jesus estava passando junto ao mar. Vou ler para vocês. E ele viu 2 irmãos, não é? Ele viu 2 irmãos. E ele diz, caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, versículo 18, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Olhe bem, Pedro teve aquele momento ali na praia, no mar da Galileia, no mesmo lugar com Jesus. A vida dele mudou. Aquela voz fez uma diferença no Pedro de ontem e o Pedro que nós falamos hoje. Aquela voz invadiu as comportas auditivas de Pedro e mudou a vida daquele homem.
A Bíblia diz que a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor entrou pelas comportas auditivas de Pedro e transformou aquele homem. Ele deixou tudo. A Bíblia diz que imediatamente ele deixou. Ele era pescador. Ele ganhava o dinheiro para o sustento da família com a pesca. Ele tinha investido em material de pesca. A Bíblia diz que imediatamente ele largou tudo e seguiu Jesus. E nós sabemos que ele nunca mais deixou. Quando aquele homem viu, ele não fala mais comigo. Eu neguei que o conhecia. Ele diz: vou pescar. Eu vou me colocar no mesmo lugar, na mesma situação em que aquela voz atingiu o meu coração. Ele foi ali pescar a voz de Jesus. Foi ali para isso. Em 1994, eu estava na Inglaterra pregando e tomei conhecimento de um laboratório britânico em que eles trabalham com sons. E o trabalho deles, eles dizem que os sons não desaparecem, eles ficam na atmosfera. Então eles trabalham buscando os sons de vozes que já se passaram. Eles já tinham conseguido chegar à voz de Churchill, Winston Churchill. A intenção deles é chegar a pegar a voz de Jesus. Por causa disso. Então eu fico pensando, será que vai dar para eu ouvir a voz de Jesus como era? Não acredito. Eu prefiro aquela voz que aquece aqui dentro, não é? Porque eu sei que essa é para mim. Na situação que eu estou, já descendo lá o Cabo da Boa Esperança, feliz da vida, eu vou ouvir a voz dele lá em cima, não é? O que eu quero dizer é que Pedro foi ali no mesmo lugar, na mesma situação, para pescar aquela voz, aquele momento, aquele encontro. E Jesus foi lá. E Jesus foi ali para tratar Pedro. Você vê que ele trata da memória de Pedro. O que foi que ele fez? Uma fogueira na praia. Porque Pedro negou Jesus ao lado da fogueira dos escarnecedores de Jesus. Quando Pedro olhasse a fogueira, ele ia lembrar daquela situação. Na fogueira de Jesus, ele confessou o amor 3 vezes. Na fogueira dos escarnecedores, ele negou 3 vezes. Nós precisamos saber qual é o fogo que nos aquece. Se é o fogo do Espírito, se é o fogo do mundo. Agora Deus, na situação em que Jacó está, ele diz: sobe a Betel e habita ali, não saias mais de lá, fica, permanece, constrói um altar ao Deus que te apareceu no dia em que fugias para não morrer nas mãos do teu irmão. Quantas vezes nós caímos, sim, caímos. Por que caímos? Porque nós temos o calcanhar ferido. Se você pode imaginar o que Deus disse para Eva diante da serpente, que era o diabo, Satanás vai ferir o calcanhar da tua descendência, mas o teu descendente lhe esmagará
a cabeça, o poder, o governo, a autoridade. Todo homem tem o calcanhar ferido. Se você tem calcanhar ferido, você pode até andar um pouquinho com calcanhar ferido, 10 minutos, 15, daqui a pouco você não aguenta mais. A pessoa que tem problema no calcanhar e dói, ela não pisa firme, ela vai zigue-zagueando. E principalmente ela tropeça muito e ela cai. Por isso que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, vem por mim. Vem zigue-zagueando, vem com dor no calcanhar, tropeça e cai em mim, porque eu sou o caminho, porque vindo por mim você vem e você acha a passagem. Porque quando o caminho é largo, você se perde. Mas quando o caminho é estreito, você bate de um lado e bate do outro, mas você chega lá. Quando Jesus Cristo tem um momento com seus discípulos, no capítulo 13 de João, ele estava na mesa e ele de uma hora para outra teve um insight. A Bíblia diz: sabendo Jesus que tudo o Pai colocou nas suas mãos. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Sabendo que ele viera do Pai, conhecendo sua origem, eu vim de Deus. E sabendo que ele voltava para o Pai, eu estou indo para Deus. Ele levantou da mesa, tirou a capa de cima, botou uma toalha no ombro, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Quando ele chegou na vez de Pedro, Pedro disse para ele: nunca o Senhor me lavará os pés, nunca. E Jesus, que estava abaixadinho lá, olhou para Pedro assim e disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você já pensou? Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então Pedro disse logo: então não só os pés, mas as mãos, a cabeça. Jesus disse para ele: não. Jesus Cristo diz uma coisa maravilhosa: quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Quando se fala de arrependimento, as pessoas pensam: mas eu já me arrependi no dia em que eu me entreguei a Jesus Cristo. Graças a Deus, no dia que você se aceitou e se rendeu a Jesus Cristo, você passa a ser filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida, você recebe o Espírito Santo, você tem vida eterna. Mas e daí? Começou. Tem gente que diz: eu estou salvo, acabou. Não, eu estou salvo. Começou. Todos nós somos filhos de Deus. Quando João escreve uma carta para a igreja, para o corpo, para a congregação dos santos, ele diz para essa congregação: filhinhos meus, não pequeis. Mas, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como é que João faz essa possibilidade para crentes santos? Porque o pecado não é uma norma na vida do crente. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas o pecado pode acontecer como acidente. E se acontecer, o que é que você faz? Aí é que está o caso. Jesus Cristo diz: olha, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Você acabou de tomar banho para vir para a igreja, aí você
Seu cachorro sai para a rua, você vai, corre atrás, volta. O pé está todo sujo. Vai tomar banho de novo? Não, lava só os pés. É isso que ele quer dizer. No dia que você se rendeu a Jesus Cristo, você foi banhado, você foi justificado, você está santificado em nome de Jesus. Mas uma vez na vida, outra na morte, pode acontecer de sujar o pé. O que você vai fazer com esse pé? Vai andar de pé sujo? Não. Venha Jesus, porque é Ele que diz: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então, quantas vezes nós esquecemos disso? Se nós não habitamos na casa de Deus, sobe a Betel, habita ali, levanta um altar ao Senhor que te apareceu quando os dias da presença de Esaú, teu irmão. Levanta um altar ao Deus que já te supriu no passado, ao Deus a quem tu buscavas, ao Deus que já te sustentou, porque hoje tu esqueceste dele. É tão fácil lembrarmos da misericórdia e da vontade de Deus quando está tudo bem. Às vezes esquecemos, e Deus tem que permitir a nossa ida para o deserto. Quando o povo de Israel estava no bem bom que tinha entrado na terra de Canaã, Deus tinha dito para eles: eu vou mandar chuva na medida certa, eu vou mandar o sol na medida certa, eu vou mandar grandes plantações. Tudo eles atribuíam a Baal, como às vezes nós atribuímos a nossa inteligência. Eu sou muito inteligente, eu sou um espetáculo, sou carismático, sei falar. E Deus, nessas horas eu não preciso de Deus. E Deus mandou profeta, e mandou profeta, e mandou profeta, e o povo não queria saber. Chegou uma hora que ele disse: ei, eis que eu te atrairei, e eu te levarei para o deserto, e falarei mansamente ao teu coração. Lá tu serás obsequioso para comigo, como nos dias da tua mocidade, nos dias que eu te tirei da terra do Egito e te tomei pela mão. Lá no deserto, não me chamarás meu Baal, me chamarás meu marido. No deserto. Deserto é falência financeira, é divórcio, é cadeira de rodas, cama de hospital, CTI, desemprego. Às vezes nós estamos com a vida tão cheia, tão maravilhados, que esquecemos de Deus. Ele tem que dar um basta para não nos perder. Lembra de Jonas? Jonas comprou passagem para ir para Tarsis, mas no meio do caminho Deus mandou tempestade. A viagem dele foi perdida, mas a vocação dele foi salva, porque em Tarsis ele ia se perder. Deus está interessado em você, naquilo que Ele já planejou para você. A solução que Ele dá para Jacó: sobe a Betel e habita ali. Vai para a casa de Deus e habita, permanece, vive ali. E constrói um altar. Aprofunda o teu relacionamento comigo. Porque quando você vai na casa de alguém, você vai conhecer a pessoa na sua intimidade. Para você conhecer Deus na sua intimidade, você vai à casa dele. Sobe a Betel e permanece. Ir a Betel não é simplesmente vir à igreja para prestar um culto,
é viver na casa de Deus, é permanecer na casa de Deus, não é? Jesus Cristo diz, em 7 versículos, ele fala tantas vezes sobre permanência. O segredo está na permanência. Ele diz, sobe a Betel, habita ali. Ora, no meio da confusão que estava a vida de Jacó, ele ia morrer. Deus diz para ele simplesmente, sobe a Betel, habita ali e constrói um altar. Deixa o resto comigo, você está na minha casa. Você está na minha casa, eu vou prover todas as coisas para você, Jacó. Eu não sei se você já foi ameaçado, se você teve sua vida ameaçada, se você já teve um revólver assim, apontado, o cano encostado na sua cabeça, se você já viu o adversário rindo da sua cara e dizendo, vou explodir seus miolos. Eu já passei por isso. Eu sei, meus irmãos, que é horrível. Na hora eu fui tão forte, porque eu pareço um furacão. Meu marido me chamava grande à toa, porque é só a farofa, só a aparência. Mas eu estava tremendo. 5 metralhadoras assim. Eu passei 15 dias que eu tremia toda por dentro, chorava à toa. Tremia. Sabe de quê? Medo. Medo. Eu tive medo. Eu fiquei apavorada. Agora, ultimamente, quando eu lembro daquele momento, eu já não tremo mais. Mas, sobe, fica na casa de Deus. Para você ficar na casa de Deus, você não tem que ficar aqui na igreja. Você tem que lembrar que Deus diz, eu não sou um Deus distante, eu sou um Deus bem perto de ti. Buscar-me-ás e eu serei achado de ti quando me buscares de todo o coração. Na hora da agonia, na hora da aflição, na hora dos desapontamentos, na hora da rejeição, na hora que você sofre traição, na hora que você é envergonhado, na hora que sua família lhe traiu, você precisa fechar os olhos onde você estiver e subir a Betel. Subir aquele lugar, aquele espaço e lembrar dos seus primeiros encontros com Deus, no tempo da sua conversão, o desejo que você tinha de estar com Ele, o amor, os seus corinhos prediletos e tudo o que você orou. Lembre o que Ele disse para Jacó. Ele está dizendo para nós hoje. Às vezes tropeçamos, mas nós precisamos construir um altar, um lugar para adorarmos, um lugar onde nós possamos abrir a nossa boca, clamarmos, sabendo que estamos sendo ouvidos. Às vezes esquecemos disso por falta de vigilância. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas não vigiam e passam despercebidas pela realidade. Nós estamos vivendo um mundo virtual, mas às vezes pensamos que o mundo virtual está só na internet, está na nossa vida. Você viu agora essa confusão em Israel? Vocês viram? Gente, essa é a coisa mais comum que tem. A Bíblia está cheia de ataque do Hamas. O Hamas ataca sempre do mesmo jeito. Eu fiquei 15 dias marcando os ataques do Hamas. Só não tem esse nome. O nome é Amaleque.
Olhe, lembra de Israel no Egito? Escravo, não tinha nada. Aí Deus tira eles de lá, leva para Sucote, de Sucote manda voltar para Pirairote, estão eles lá. Deus vem, abre o mar. Você já imaginou o mar aberto para aquele povo atravessar? Eu não sei como eles tiveram coragem. Um paredão de água de um lado, um paredão de água do outro, e aqui as crateras, porque no fundo do mar tem crateras, tem montanhas, tem buraco. Às vezes a gente pensa que era um asfalto. Era não. Mulheres, grávidas, velhos, homens, crianças, todo mundo carregando trouxa e rebanho. Não tinha mala Samsonite não. Chegam do outro lado cansados, famintos, fazem aquele culto de celebração, caminho de 3 dias, andrajosos, sujos, mal cheirosos. Chegam a um lugar, quando viram água, caíram de boca, a água era amarga. Deus vai se revelar como Jeová Rafá. Curou a água, beberam. Mais 3 dias, sede, sede, sede. Chegaram a um lugar, não tinha água nem amarga. Deus mandou Moisés tocar na rocha, só tinha montanha, produziu água. Pensa como é que estava com aquela população. Eles não estavam limpinhos não, andrajosos, cansados. Deus diz, eu gosto daquilo que Deus diz, que eles estavam cansados. Aqui em Deuteronômio 25, Deus diz, Deuteronômio 25, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e fatigado. Era assim que eles estavam. Me diga uma coisa, esse povo não tinha nome? Esse povo não tinha exército? Esse povo não tinha arma? Eram ex-escravos, fracos, andrajosos, cansados, caminhando. Quem foi que veio para atacar Amaleque? Por quê? Vamos lá, a gente mata logo tudo de uma vez, porque ele não aguenta com a gente mesmo. Vamos lá. Amaleque vivia naquela região ali do Negueb até a península do Sinai. Por que Amaleque veio para matar aquele povo? Por quê? Pelo prazer de matar, quero matar, vou acabar com tudo. Só que Amaleque não sabia do Deus deles. Foi por isso que não acabou com Israel. Daí em diante, você vai ver que Amaleque sempre ataca, matando de surpresa, criança, velho, rasgando o ventre de mulher grávida. Ele nunca enfrenta exército. Olha a Bíblia toda, meus irmãos. É hora da gente ler. Por que Amaleque faz isso? Porque Amaleque, quem é ele? Ele é filho de Elifaz com Tímina. Elifaz é filho de Esaú. Amaleque é neto de Esaú, é inimigo de Jacó. Jacó é Israel. Muito fácil. Você vai ver todas as vezes que alguém se levanta para matar, para acabar com Israel, olhe a origem, Amaleque. Só um exemplo. Você vai no livro da Rainha Esther, você lembra daquele homem Ramã? Que ele pagou horrores para o tesouro do rei Assuero, para ter o direito de matar. Eu não sei que prazer é esse, mas eles têm, né? O que eu vou fazer? Ele queria matar. Eu vou ler para vocês, porque às vezes até é difícil de acreditar uma coisa dessa. No capítulo 3 de Esther, se você quiser ver no versículo 13, enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei,
eram 127 províncias, todas as províncias, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, todos, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, e lhes saqueassem os bens. Por quê? Porque esse homem tinha ódio de judeu, queria matar tudo. Quem era ele? Capítulo 3, no primeiro versículo está escrito: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita. Você sabe Agagita? Descendente de Agag. Quem era Agag? O rei amalequita do tempo de Saul, que Saul não quis matar. Quem matou foi Samuel. Está vendo? Amaleque. Quando Deus fala de Amaleque, lá em Êxodo, isso para mim é que me surpreende com Israel. No capítulo 17 de Êxodo, quando eles estavam em Rafidim, Deus jurou e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17, versículo 16. Ora, se Deus jurou que vai haver guerra dele contra Amaleque de geração em geração, em cada geração Amaleque vai se levantar para destruir Israel. Pronto. Por que Israel então não fica de vigilância? Por quê? Porque é pego de surpresa. Soberba. Temos o melhor exército da região. Quem vai se meter conosco? Você viu o discurso do primeiro-ministro? Enquanto eles descansavam na sua soberba, somos fortes, como Babilônia. Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto não verei. Estava tudo pronto. Foram pegos de surpresa. Está vendo? O que nós podemos aprender como igreja? Últimas recomendações de Jesus no Evangelho de Mateus: vigilância. Quem está de vigilância não fecha os olhos, não dorme. Se você sobe a Betel, a casa de Deus, você procura o aconchego da presença de Deus, se você separa tempo para estar com Deus, ali você tem a casa de Deus, você tem o seu altar, você tem o seu tempo com Ele. Você não será pego por trás, porque Deus, Ele sempre abre os nossos olhos contra coisas que vão acontecer. Nós precisamos vigiar. Não é vigiar o outro, é vigiar a nós mesmos, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim mesma, então eu preciso habitar, morar com Deus, porque Ele já fez de mim morada da sua presença. Quando você estiver nessa condição em que se encontrou Jacó, você precisa saber que a palavra que Deus deu para Jacó é a que Ele está dando para nós. É tempo de fazermos o que Deus diz em Isaías, capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Nós precisamos saber se estamos angustiados, estamos cercados de problemas que às vezes parecem insolúveis. Nossa vida pode estar correndo risco, como estava a vida de Jacó. Ele estava envergonhado, ele estava desonrado pelos seus filhos. Ele não sabia para onde correr. O seu coração clama ao Senhor. E Deus praticamente diz: vem para cá. Volta para mim. Sobe a Betel e habita. Permanece. Constrói um altar. Fica comigo. Deixa que eu resolvo todas as coisas. Segundo Jesus, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas te serão acrescentadas. Na hora da angústia, da dor, dos problemas que parecem insolúveis, sobe a Betel, habita ali, porque aquele que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és o meu Deus em quem eu confio. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.